Olá, estamos de volta para lhe inspirar. Obrigado por nos permitir pensar com você sobre a vida e como vivê-la melhor. No programa de hoje vamos tratar de uns assuntos mais importantes da atualidade, visto que atinge ou envolve, direta ou indiretamente, um enorme contingente de pessoas. Vamos conversar hoje com o Dr. Rui Palhano sobre ansiedade, um dos grandes males desses tempos modernos. Para nós, além de uma grande honra receber o Dr. Rui Palhano aqui, no estúdio da TV Guará, no programa Inspirar, significa enobrecer o nosso trabalho e valorizar o seu tempo como telespectador. O entrevistado tem, dentre várias outras titulações, a de médico psiquiatra, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Maranhão, professor de psiquiatria do curso de medicina da nossa Universidade Federal, autor e organizador de 5 livros e já proferiu nada menos de que 1.200 palestras sobre temas relacionados à droga-adição. Doutor Rui Palhano, seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que os telespectadores estão aguardando com ansiedade as suas palavras. Meu caro amigo e fraterno companheiro e amigo Cidinho, professor Cidinho, eu quero lhe dizer que é uma honra muito grande estar no seu programa. Quando você formulou esse convite, eu me senti muito honrado. Primeiro, ganha o Estado com um programa dessa dimensão, ganha a nossa sociedade, ganha a TV Guará e ganha todos nós. Você é uma pessoa muito importante da nossa cultura, do nosso ensino, da nossa educação e quem não gostaria de estar aqui com você conversando sobre isso? Nós é que agradecemos. Doutor Rui, vamos começar com a seguinte polêmica, que eu sei que existe na vida prática das pessoas. Estressado, nervoso, ansioso, deprimido. Qual é a diferença entre essas unidades, digamos assim, de transtorno de má saúde mental e qual é a definição, o conceito específico para a ansiedade? Você, quando apresentou o problema da ansiedade, colocou que é um problema importante na sociedade atual. E, de fato, nós estamos falando de um problema que atinge mais de 600 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, se estima, por exemplo, que haja em torno de 27 milhões de pessoas afetadas por um problema de ansiedade. Agora, é interessante, Cidinho, se notar o seguinte: a gente tem que distinguir logo de início o que é problema de ansiedade, o que é ansiedade. A ansiedade em si é um fenômeno absolutamente natural, normal. Todos os seres humanos são ansiosos por natureza. Não for a ansiedade, nós não teríamos saído da pedra lascada. É a ansiedade que nos faz nos adaptarmos. Por exemplo, eu, ao vir para cá, modifiquei o meu humor, meu estado de ânimo, minha disposição, meu pensamento, minha capacidade de adaptação por conta da ansiedade, que é um mecanismo de adaptação, de neuroadaptação funcional, sem o qual nós não crescemos, a gente não evolui. A cada instante, o homem, ele dispõe desse mecanismo que só Deus nos deu para poder funcionar. Então, há no senso comum uma confusão muito grande entre você ser ansioso e você ser portador de um transtorno de ansiedade. Por um lado é bom saber, é confortante, digamos, um alívio saber que inicialmente a ansiedade até faz bem. E quando é que ela começa a ficar patológica, doutor Rui? Ela começa a funcionar como patologia quando ela se desadapta. Isto é, todas as condições nas quais você está visivelmente ou funcionalmente desadaptado, em todos os sentidos, sentido psicológico, sentido social, no seu pragmatismo, na sua abstração, aí você pode estar sendo atingido por um processo de ansiedade. Tanto é que, do ponto de vista assim, médico, a Organização Mundial da Saúde classifica em 5 categorias os distúrbios relacionados à ansiedade. Desde um transtorno de pânico, que é efetivamente uma das condições mais visíveis nos dias atuais, até as chamadas ansiedades pós-traumáticas, que são essas condições que a gente encontra em pacientes vítimas de sequestro, de grandes abalroamentos, acidentes, desastres, e que a pessoa fica traumatizada às vezes, pelo resto da vida. Então, é um mecanismo de neuroadaptação sem o qual não viveríamos. E é um indicador de saúde. Quer dizer, o ser humano, se não dispuser dessa ansiedade, ele está doente. Ou ele adoece por não dispor de ansiedade, ou adoece porque disfuncionou. Mas para o quadro de ansiedade se instalar, eu imagino como curioso, e sei que o telespectador também está com essa pergunta na sua cabeça, porque ela é prática, é do dia a dia. Para o quadro se instalar, ele necessita
de uma prévia, ou seja, a medicina preventiva hoje, você sabe muito mais do que eu, que é a medicina realmente que mais valorização tem. Então, para o quadro de ansiedade se instalar, imagino que hajam alguns sinais. O organismo sinalize. Quando você vai gripar, alguma coisa assim, um resfriado, você espirra ou coisa parecida, você já fica. Aí vem uma gripe, aí já toma mais vitamina C e se prepara. No caso da ansiedade patológica, há algum sinal, algum gatilho que dispare para que a pessoa... Opa, vem a ansiedade aí? Maravilha. Eu vou lhe dar, assim, por ordem de importância, citar alguns sintomas que são, assim, elencados como os principais. Primeiro, uma sensação difusa de mal-estar, inexplicável. Você não está bem com você nem com os outros. Uma sensação muito desagradável. Segundo, uma sensação que eles chamam de vegetativa. Taquicardia, o coração começa a disparar visivelmente, mãos e pés frios, tremores discretos de membros inferiores e parte do corpo, uma sensação difusa de quietação. Você não consegue se postar bem, não consegue ficar sereno, tranquilo. Medos de que alguma coisa possa acontecer, em especial coisas ruins, coisas negativas. Uma expectativa patológica. Você se pergunta por que eu estou assim, você não consegue explicar. Quer dizer, há uma desadaptação geral. E essas pessoas, em geral, ansiosas ou com transtorno de ansiedade, elas não têm como explicar isto. Quer dizer, você não tem nexo. Por que você está assim? Você chega para um paciente que chega para se consultar no médico. Por que você está com taquicardia, sudorese, mãos e pés frios, inquieta, não dorme, não se alimenta direito, tem medo de quê? Não sei, doutor. Ele não sabe dizer. Eu vou pegar este gancho para anteceder um pouquinho mais no tempo a questão do início da ansiedade. Isso. Eu sei que há causas genéticas, há coisas, heranças genéticas, né? Mas eu sei também que o meio influencia muito para que a pessoa contraia este problema. É isso mesmo. Então eu pergunto ao senhor, qual das duas realmente pesa mais? É o meio ambiente, o ambiente de trabalho, de convivência social, do mundo louco que nós estamos vivendo, ou as condições, as pré-condições existentes do ser humano por conta da genética? Olha, aí nós teríamos que recorrer para a classificação clínica. Por exemplo, se você trata de transtorno de pânico, nós sabemos que está relacionado predominantemente a uma vocação genética. Então você pode ter seus 17, 18, 19 anos e repentinamente está no seu trabalho, na sua escola, ou está dormindo, ou está numa atividade qualquer e repentinamente você é acometido de uma sensação de morte iminente. Vou morrer, vou ficar louco, eu vou para o hospital. Isso é genético, predominantemente. Porque você não consegue explicar isso para o paciente que está aportando isso. Mas se você se refere a uma ansiedade pós-traumática, eu diria que predominantemente o ambiente. Quer dizer, se vive hoje numa sociedade altamente competitiva, uma sociedade insinuante, uma sociedade na qual os indivíduos são meros, às vezes, números, perdem suas identidades, perdem seus valores, são confundidos com a massa, muitas das vezes. E o que acontece? Isso acaba gerando uma série de constrangimentos que vão se sucedendo dia a dia e daqui a pouco eclode um quadro de ansiedade difusa e as pessoas não sabem por que está acontecendo. Eu vou lhe pedir um tempinho para fazermos um intervalo, apesar de que o papo está muito gostoso. E a gente vai chamar o segundo bloco, lembrando as pessoas que chegaram agora em casa e que ligaram o seu receptor, que o Inspirar de hoje está falando sobre ansiedade com o Dr. Rui Palhano. A gente volta já já. Inspirar com o Cidinho Marques está de volta aqui na sua TV Guará. Hoje nós conversamos sobre um importante assunto que é a ansiedade. E estamos tendo a honra de ter no nosso estúdio o Dr. Rui Palhano. Dr. Rui Palhano, no primeiro bloco nós falamos, caracterizamos a ansiedade, etc. Isso. Agora vamos para a parte que eu acho que interessa muito, talvez um pouco mais até para o telespectador, que é o tratamento, que é como proceder. E para isso eu vou ter que chamar as perguntas dos nossos internautas. Muito bem. O primeiro, que é o Luiz Carlos Campos, é um personal trainer, ele diz o seguinte, que ele acha que os atletas não deveriam potencialmente ser alvos de ansiedade, porque vivem praticando esporte. No entanto, ele vê que nas competições oficiais, nas Olimpíadas, nos campeonatos, esses atletas que, embora descarreguem todas as suas energias negativas ao longo do treinamento, eles também são alvo de ansiedade. Ele pergunta o que fazer para que o atleta seja menos alvo desta situação. O limite, como nós procuramos caracterizar no primeiro bloco, é justamente o excesso.
Então, por melhor que seja o atleta, ele tem que entender que temos limites. O ser humano não é um ser ilimitado. E por se tratar de um mecanismo de adaptação geral, que é a ansiedade, você não pode estar excedendo. Então, se eu começo a praticar abusivamente qualquer atividade, mesmo que eu goste, eu estou fadado a desenvolver um quadro de ansiedade, mesmo que eu seja um atleta olímpico. Preciso que eu respeite esse limite. Eu não posso estar abusando do meu trabalho, eu não posso estar abusando de nada na vida, porque eu sou capaz de transgredir as regras que me fazem adaptar. Então, a ansiedade, o transtorno de ansiedade se dá exatamente nesse limite. A fronteira é esta. Quer dizer, a atividade esportiva, todo mundo sabe que está relacionado com a redução de ansiedade. A melhor coisa que você dispõe na vida para reduzir sua ansiedade naturalmente, deixá-la sob controle, é justamente praticando esporte, mas isso sob controle. Eu não posso abusar, porque do contrário eu vou também ficar ansioso, eu vou gerar quadro de ansiedade. Só pelo fato de que eu pratico esporte não necessariamente significa que eu estou livre disto. Não, pelo contrário. Tá Se ótimo. você tiver uma prática de esporte excessiva, você vai gerar também ansiedade. Tá ótimo. Fica então um recado aí para os atletas. Isso. E vamos agora à primeira participação do público externo. Eu sou professor e faz parte da natureza do nosso trabalho também os desafios. Esses desafios muitas vezes provocam uma profunda ansiedade, como resultados alcançados pelos alunos e também a cobrança sobre a nossa eficiência em termos da atividade profissional. O que o senhor sugere como uma forma de trabalhar e minimizar a ansiedade que nos persegue todos os dias? Na realidade, existe uma tendência, algumas categorias apresentarem mais transtorno de ansiedade que outras. Por exemplo, professor, a condição de ser professor é uma condição que vulnerabiliza muito o sujeito, por uma série de fatores. A responsabilidade, o volume de trabalho, o desempenho da sua tarefa no cotidiano, as cobranças de família, a cobrança de aluno, os seus deveres. Então, isso é uma sucessão de fatos que acaba colaborando para que essa categoria de professor seja uma categoria de vulnerabilidade. Além do mais, o professor, por ser muito mal remunerado neste país, infelizmente, ele acaba tendo que trabalhar de diversas escolas. 2, 3, 4, 5, 6 escolas. E ninguém suporta. Tem professor que trabalha primeiro, segundo, terceiro turno, ninguém suporta. Então acaba pessoas até com meia idade desenvolvendo quadros graves de ansiedade em razão dessa tarefa. A segunda pergunta é também da área pedagógica, da área educacional, só que dessa vez não é professor, é uma aluna. Vamos então ao vídeo externo. Oi, doutor. Eu sou aluna de terceiro ano e eu tenho muita ansiedade na hora de estudar, porque o leque de conteúdos que a gente vê no terceiro ano durante toda a vida escolar é muito grande e o vestibular exige da gente não só o domínio de todo esse conteúdo, como também a administração do tempo. Então isso me deixa muito nervosa na hora de estudar, mesmo para as provas que a gente tem na escola, porque eu tenho muita dificuldade de conseguir administrar esse tempo. E aí eu fico muito nervosa porque, além de sofrer a pressão de conseguir aprender, realmente aprender esses conteúdos que a gente vê tanto em sala de aula como em casa, estudando sozinha, eu fico muito nervosa na hora de fazer os vestibulares, porque os assuntos são muito diversificados e eu me sinto sob muita pressão. Como é que eu posso fazer para controlar essa ansiedade, tanto em casa, na hora de estudar, como também na hora de manter esse mesmo nível de ansiedade controlado durante a prova do vestibular? Olha, de forma objetiva, eu acho que é uma pergunta muito interessante porque afeta muitos estudantes. Primeiro, não lança mão de nenhum recurso para você fazer isto. Existem hoje uma tendência de estudante estar usando medicamentos para fazer prova, para estudar mais, para não dormir, para ter que acordar, para dar conta de prova. Eu, em princípio, desaconselharia a utilização de qualquer fármaco que possa interferir nisso. Eu aconselharia que utilizasse a prática física, que praticasse esporte. É uma prática muito interessante porque funciona como ansiolítica, ela reduz essa ansiedade. Além do mais, Maitê, é importante que você saiba que essa ansiedade antecipatória é comum, é natural, isso não é patologia. Todos nós enfrentamos isso em qualquer situação nova. Se você vai fazer uma prova, um concurso, vai falar em público, vai desenvolver uma tarefa sobre a qual você não tem comando, você fica ansiosa. Então viva isso com uma certa tranquilidade. Agora entenda que se essa situação for suficientemente intensa, ao ponto de você não estar mais enfrentando nada, aí eu te aconselharia a fazer um tratamento médico. Estamos agora com uma trilogia. Temos um professor, temos um aluno e, como não poderia faltar, uma mãe de aluno que também sofre dos mesmos problemas por causa da aluna. Vamos à terceira pergunta.
Doutor Rui Palhano, eu gostaria de saber, como mãe, de que forma a ansiedade tem contribuído negativamente para o desempenho escolar de crianças, jovens, adultos, e quais são as terapias disponíveis para o tratamento sem o uso de medicamentos. Pois bem, Cidinha, aquilo que nós colocamos no primeiro bloco. É preciso que a gente distinga o que é uma ansiedade adaptativa, neurofuncional, sadia, de uma ansiedade patológica. Não há nenhum trabalho atual, contemporâneo, que possa garantir que você trate a ansiedade sem utilização de psicofármaco. A utilização de medicamento e outros recursos é o que se recomenda. Então você não pode partir do pressuposto que alguém que tem uma fobia social, que tem uma doença do pânico, que tem uma ansiedade pós-traumática, que tem uma ansiedade generalizada, que são variedades funcionais, distúrbio funcional da ansiedade, possa ser tratada sem medicamento. Agora, é preciso que você seja bem diagnosticada, seja bem avaliada e utilize os medicamentos mais atuais para controlar isso. Além das recomendações outras, como prática de esportes, terapia ocupacional, a própria terapia cognitivo comportamental, que é uma prática muito importante, que é muito em vigor nos dias atuais. O nosso Inspirar, com certeza, tem sido muito elucidativo para muitas pessoas, através dos conselhos, dicas das pessoas experientes, ou até mesmo cientistas da área que vêm aqui explicar sobre como viver melhor. Hoje conversamos com o Dr. Rui Palhano, médico psiquiatra, que falou sobre ansiedade, que eu tenho certeza que foi muito útil também aos nossos telespectadores. Dr. Rui, ao agradecer a sua participação, deixo as câmeras à sua disposição para as suas considerações finais. Primeiro, mais uma vez, agradecê-lo por esse brilhante programa. Ganha todos nós. Ganha a TV Guará, ganha a Sociedade Maranhense, ganha esse Estado, carente de um programa desse nível, desse porte. Segundo, eu queria só finalizar fazendo uma pequena advertência com relação ao abuso de tranquilizantes na sociedade contemporânea. Tem muita gente utilizando remédio para ansiedade de forma desnecessária. Muita gente viciada, muita gente dependente, abusando de ansiolíticos, de medicamentos que supostamente melhorariam a ansiedade e que acabam não melhorando. É preciso que você lance mão de recursos mais naturais, e especialmente uma prática de uma ocupação, de uma atividade física, e procure se relacionar bem com o que você faz e com você mesmo para se poupar desses transtornos. Quando você estiver enfermo, doente, padecendo de algum transtorno de ansiedade, aí sim você vai utilizar medicamentos que possam controlar. Se não, se afaste disso, porque você pode correr um risco muito grande de se viciar e gerar um outro transtorno. Além de manter a ansiedade patológica, vai manter uma dependência de droga, ansiolítico, que no Brasil é um problema grave e de saúde pública. Lamentavelmente, a gente não focaliza isso no dia a dia. Parabéns e obrigado, Cidinho, pela oportunidade. Obrigado. A estrutura desse programa traz um problema, traz solução, mas traz mais do que isso. Traz uma inspiração para você querer resolver o problema. E é o que você vai ver no nosso próximo bloco. Segundo o site criasaude.com.br, a ansiedade é um distúrbio emocional, um sentimento de insegurança intenso, de perigo iminente. Apesar de estar presente em todos os seres humanos, a sua intensidade varia de uma pessoa a outra. O medo é, antes de tudo, um utensílio de urgência, de alerta, e permite ao homem fugir das situações perigosas. A ansiedade se torna patológica assim que o seu grau estiver desmedido em relação a uma situação, às circunstâncias externas, e se a pessoa ansiosa não controlar mais a sua angústia. Ela pode começar com um simples roer de unha e pode se estender até um ensurdecedor grito de palavrão no trânsito engarrafado. Pode se mostrar através de uma simples relação com uma pessoa de maneira impensada, uma ofensa indesejada a outrem, por exemplo, configurando-se apenas como uma reação de descontrole emocional ou do disparo de armas engatilhadas por sentimentos negativos contidos, encapsulados. Mas pode também chegar a se transformar em um verdadeiro transtorno neurológico, uma doença catalogada nos manuais de doenças mentais, que é capaz, inclusive, de pôr em risco a própria vida. Estatísticas recentes sinalizam que 18% da população norte-americana e 12% da brasileira sofrem deste, que também já é conhecido como um dos maiores males deste século. Só no Brasil, para você ter uma ideia, são cerca de 24 milhões de pessoas que, vitimadas por esta perigosa doença, perdem a alegria de viver e, às vezes, infelizmente,
perdem a própria vida. Os remédios ansiolíticos, usados para controlar a ansiedade e a tensão, lideram um ranking de drogas controladas, segundo os dados divulgados em janeiro deste ano por um serviço de Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Urge, então, que as pessoas se cuidem, pois quer que seja de origem genética, quer seja contraída a partir de descuidos para com nossa saúde mental, todos nós estamos, de uma certa forma, passíveis de contrair, mesmo em níveis baixos, a postura ansiosa perante a vida. Mas como fazer isto? Como se cuidar para que a gente não caia nessa armadilha dos tempos chamados modernos, mas que fazem permanecer em seu contexto males antigos, como o da ansiedade, por exemplo? Dicas, conselhos, orientações médicas, você, telespectador, teve aqui hoje, através da entrevista com um dos mais renomados psiquiatras deste estado, o Dr. Rui Palhano. Mas como também aconselhou o nosso convidado, antes da medicina medicamentosa, há com certeza a sábia atitude preventiva que se sobressai como a melhor atitude. Já que, como diz o provérbio popular, é preferível prevenir do que remediar. Pergunta então, se antes de indagarmos como a mecânica da ansiedade funciona, não deveríamos nós questionar mesmo sobre a nossa maneira de perceber o mundo, tanto do nosso interior, como das pessoas e das coisas que nos rodeiam. Pois também, como dizem os filósofos da nova era, quando eu mudo, o mundo muda. Talvez esteja mesmo no nosso investimento pessoal, sendo mais pacientes, mais tolerantes, menos preconceituosos e, sobretudo, mais pacíficos e amorosos, a fonte de uma vida sem, ou pelo menos, com menos ansiedade. É, portanto, aconselhável ao telespectador que, embora continue lutando em busca de suas conquistas materiais, sociais, profissionais, intelectuais, posto que tudo isso faz parte da vida, que jamais deixe de investir tempo, esforço e até dinheiro para amalgamar a sua maduridade. Dita por Carlos Drummond de Andrade, a célebre frase, envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Isto é um convite a sermos mais responsáveis conosco mesmos. E o que seria o amadurecer, se não aprender a viver? Todos os dias, em todos os momentos, a vida nos convida e nos ensina a aproveitá-la com plenitude. Por que então não atendemos ao seu chamado e pararmos de correr tanto? Por que insistimos em ter cada vez mais de ser? Por que não vivemos mais e nos preocuparmos menos? A preocupação é a madrinha da ansiedade, é a mãe do medo e irmã do sofrimento. Pense nisto e mude já a sua maneira de ver a vida. Reavalie os seus valores, verifique se eles não estão sendo trocados, desvirtuados ou simplesmente esquecidos, como aqueles de quando nós éramos crianças e nos contentávamos com coisas simples, sorríamos de graça, éramos mais criativos e mais felizes. Invista na sua saúde física, busque mais se nutrir do que simplesmente comer. Cuide do corpo, da mente, abra seu coração antes que o cardiologista tenha que fazê-lo. E viva com todo o potencial que o Criador lhe deu. Enfim, seja e faça a felicidade. No programa de hoje, investimos mais uma vez numa reflexão que remete à sua qualidade de vida. Refletir é sempre necessário. E é em nome da reflexão que convido você, telespectador, a nos prestigiar novamente na próxima semana, quando conversaremos aqui com a filósofa Isabela Gontijo, que vai nos responder uma pergunta extremamente inspiradora. Filosofia, isso serve para alguma coisa? Obrigado por sua audiência. Participe do próximo programa mandando perguntas para mim no Facebook. Basta procurar Cidinho Marques Filho. Nós nos encontramos na próxima quarta. Obrigado pela companhia e até lá.